Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o acionamento da fresa, tá? Tem alimentação, tá detectado, não tem erro de fase, não tem falta d'água, né? E a luz de desligado tá acionada, né? Dentro do painel, essa é a condição das luzes da CLP. Isso é que a gente vai ver, né? Aqui tá tudo ligado. Então é muito simples. No momento a gente vai somente apertar o botão de ligar aqui no painel ou no controlador remoto, né? Então, ao acionar, ele fica verde, entra a luz de operação e essa é a condição que a gente vai ver com a 41 acesa dentro do painel. Atracou, entra também a luz 40, certo? Que é o compressor e está acionada a máquina, tá bom? As duas verdes ligadas, tanto aqui quanto aqui, o compressor trabalhando, os ventiladores trabalhando também a salmoura, trabalhando a bomba d'água, a fresa também está girando e trabalhando, e a gente já começa daí ver a produção, tá? Isso define-se aí o ciclo do acionamento da máquina. A máquina está acionada. Tá bom? Luz de alimentação, operando, luz verde ligada, internamente mais uma vez. Essa é a situação de painel. Produzindo, está concluído daí o acionamento da máquina. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês agora é a respeito de como se desligar a máquina corretamente, tá? Então nós temos aqui a máquina em operação, produzindo, tá? Nós temos três botões básicos, de ligar, de desligar e o botão de emergência, tá? No controle remoto a mesma coisa, ligar, desligar e emergência, tá bom? O botão de emergência só deve ser utilizado no caso de emergência, em parada abrupta da máquina, tá? Ele vai cortar toda a energização da máquina e só deve ser utilizado no caso de emergência. Em operação normal, ele não pode e não deve ser utilizado para evitar danos, evitar pressão alta de gás, temperatura alta de gás, falta de recolhimento, vários outros problemas. Então, como que a máquina deve ser desligada? Essa é a situação de luzes de painel dela ligada, certo? Então, para desligar a máquina, deve ser apertado o botão desliga. Pronto. Essa é a forma correta. Dentro de 15 segundos o compressor vai parar. A máquina vai ficar mais silenciosa, né? Pronto, o compressor acabou de parar, tá? Em 15 segundos ele para. Daí vai ser feita uma limpeza do evaporador, certo? Ó, ainda tá caindo gelo, a fresa tá girando, a salmoura continua funcionando, a bomba d'água continua funcionando, então tá sendo feita uma limpeza do evaporador. Ó, pode ver que já parou, tá parando já de cair gelo, o evaporador tá sendo limpo. Os ventiladores continuam ligados, tá? A luz continua em operação, a luz de liga continua ligada e a luz vermelha ainda não desligou, porém a máquina já está em processo de desligamento. Essa é a condição das luzes no momento, a 41 está acesa, os ventiladores ainda estão ligados, tá bom? O processo todo do desligamento, do desacionamento da máquina dura 2 minutos aproximadamente, vai depender da temperatura do local, da temperatura do gás e da limpeza da unidade condensadora. Então os ventiladores ainda estão ligados, está sendo feito agora o resfriamento do gás, o recolhimento do gás já foi feito nos 15 primeiros segundos, esse tempo pode variar, dependendo do tamanho da unidade condensadora. Essa máquina é uma máquina de 2 toneladas, tá? Mas isso vai depender do tamanho da máquina, do tamanho do compressor, do tamanho da UC, qual a marca da UC, etc. Mas em torno de 15 segundos sai o compressor, a máquina toda está mais silenciosa e parou de produzir gelo. Esses são sinais que indicam o quê? Que a máquina já entrou em processo de desligamento, tá bom? Essa luz, a 40, já está fora. Quer dizer que o compressor já desligou nos primeiros segundos que a gente apertou o botão de desliga, né? Não quer dizer que a máquina não foi desligada e não está sendo desligada. Pronto, finalizando os 2 minutos, os ventiladores param e finalmente aparece a luz do desliga.
Apaga-se a luz, liga e apaga-se a luz da operação. Agora, finalmente, né, a máquina foi desligada. Vejam que aqui o 40 e o 41 apagaram, que é compressor e ventilador. Concluiu-se então, dentro de 2 minutos, o processo de desligamento correto da máquina. Voltando a frisar. Para ligar, é só ligar. Para desligar, aperta-se o botão e aguarda-se. Não vai acender nenhuma luz inicialmente. E o botão de operação, a luz de operação continua ligada, a alimentação continua ligada e a luz de liga continua ligada. Ao final dos 2 minutos aproximadamente, a luz de desliga acende. E a máquina então foi finalmente desligada. Os ventiladores param, as bombas param, a fresa para de girar no redutor, certo? O controle também aparece o botão vermelho e a máquina está concluída o processo de desligamento. Não se pode utilizar o botão de emergência para desligar a máquina. A máquina desligada, ela tem que estar energizada. A luz de alimentação tem que estar acesa, certo? Por quê? Porque se a pressão por acaso subir na unidade condensadora, no tanque de líquido ou qualquer coisa, o compressor vai ciclar e vai recolher esse gás. Ele não vai deixar com que a pressão suba. Por isso que a máquina tem que estar energizada. A luz de alimentação tem que estar acesa. Esta é a situação da máquina desligada. Ela tem que estar dessa forma. Ela está desligada, porém ela continua energizada. Se eu apertar o botão de emergência, apaga a luz de alimentação. O compressor não vai ciclar e pode ser que a gente tenha problemas aí com relação à pressão alta e tudo mais. Então a máquina tem que ficar energizada, tá bom? O processo de ligar é muito simples. Clicou, já entra a operação, entra os ventiladores, entram as bombas, entra a fresa, o ventilador ligado e o compressor acabou de entrar. Esse é o processo de ligar, muito simples, né? Tá aí, ligado, alimentada, em operação, tudo funcionando, já começa a produzir gelo muito em breve. Tudo ligado, tudo trabalhando. Está concluído então o processo.